Thaís, hora e a vez de quem? Mariana Lisboa. Mariana Lisboa é uma executiva da Suzano, que foi uma das palestrantes do evento do LEAD em Londres. O evento era assim, Toledo, várias mesas sucessivas, em cada mesa formada por empresários, executivos, políticos e representantes de grupos, empresas e etc. Boa parte deles homens, né? Tinham algumas mulheres, mas a maioria masculina. E aí eu tava indo lá, o evento acontecendo e tal. E aí a Mariana Lisboa foi falar, ela começou a falar sobre o setor dela. Em dado momento da palestra dela, ela resolve parar e falar o seguinte: agora eu vou mostrar pra vocês o que é o meu dia a dia com fotos reais. Aí ela começa a projetar no telão fotos em que está sempre ela, a única mulher, e cercada de homens, homens, homens. E aí ela faz um verdadeiro manifesto feminista, falando: vocês são brilhantes, mas, né, tá na hora de dar espaço para as outras mulheres. Eu separei um trecho desse momento para a gente ouvir. Eu trago aqui fotos reais de dias normais do que eu vivo na minha rotina como executiva do setor florestal, para que vocês vejam que, de fato, isso não é um exagero, é ainda uma distorção que precisa ser corrigida. Muito impressionantes as imagens da nossa Luluzinha ali no meio de um monte de bolinha. O que faz a Suzano? A Suzano é uma empresa que fabrica papel e celulose, ela tem presença no Brasil inteiro e fora do Brasil também. É o maior grupo, né, no Brasil, acho. E a Mariana é diretora global de relações corporativas da Suzano. Mas ela não chegou nesse cargo à toa. Ela tem uma trajetória e eu fiquei interessada em saber quem era ela. Então, depois do evento, no dia seguinte, a gente almoçou e ela me contou a história dela. É o seguinte, ela nasceu em Salvador, é neta de um advogado importante que tinha sido até político na Bahia e ele era uma grande referência para ela. Ela tinha o sonho desde pequena, ela nunca cogitou outra coisa que não se formar em direito e ter uma carreira na área jurídica com visibilidade, enfim, com crescimento. Era isso para ela. Casar, ter filho, era uma coisa que aparecia como segundo plano na história da vida dela. Ela se forma, faz direito, entre se formar, fazer uma pós, etc e tal, e conseguir um trabalho. Ela casou, quando ela viu, ela teve filho. Então, ela adiou esse projeto meio sem planejamento. Ela acabou casando e tendo filho antes de qualquer coisa. E ela trabalhava num escritório local. Aí, ela foi contratada por um dos clientes desse escritório. E aí, ela rapidamente cresceu, foi contratada por um dos clientes desse escritório, cada vez crescendo um pouco mais em empresas um pouco maiores, até que o escritório onde ela trabalhava atendia a Suzano. E aí, ela é contratada pela Suzano. Então, ela começa uma trajetória de crescimento profissional 10 anos depois do que ela supunha que faria, porque ela tinha tido filho e casado, Já tinha cumprido a primeira jornada, já estava em jornada dupla ou tripla. Exato. E aí, quando ela tem uma filhinha pequena, ela assume uma posição inicialmente regional, porque ela cuidava da Bahia, e ela passa a cuidar da Bahia, Maranhão, e depois ela abre um escritório em Brasília, e daí ela fica responsável por São Paulo. De repente, ela era responsável pelo Brasil inteiro na área dela, na Suzano. Com o tempo, ela vai ganhando postos fora, porque Bruxelas passa toda a regulação tributária internacional, então ela assume uma posição que cuida de Bruxelas e, de repente, o mundo inteiro estava sob gestão dela na Suzano, já foi para os 5 continentes, viajou muito. Nesse meio tempo, o casamento se desfez. Em geral, a gente vê isso, né? Mulheres que acabam se dedicando muito à carreira e crescendo muito nas suas carreiras. Quando é o contrário, às vezes não tem problema, né? É muito mais comum as mulheres acompanharem os maridos e tudo mais. E aí, ela sempre reparou muito nisso, sempre foi uma questão para ela, porque tinha sempre pouca mulher e muito homem em todos os ambientes. Então, ela conta que na equipe dela, ela contrata muita mulher e estimula muito essas mulheres a crescerem profissionalmente, mas não abrirem mão tanto da sua vida pessoal. Então, quando tem coisas de família, ela incentiva que elas vão. Ela tem um arrependimento, por exemplo, que ela perdeu muita reunião de escola, de pais na escola e festinhas de escola, que ela incentiva todo mundo a ir, sem abrir mão das mulheres poderem ter protagonismo e crescer, que ela sabe que isso nem sempre é muito fácil, não é óbvio. Você, como uma mulher, diz ela, baiana ainda por cima, tem que apresentar muito mais resultado para conseguir uma promoção do que um homem paulistano no mesmo grau, no mesmo patamar hierárquico. E ela é super expressiva e extrovertida.
E aí, Toledo, pra encerrar a história dela... Não, mas você vai contar o que aconteceu depois que ela mostrou essas fotos e fez esse discurso pro Clube do Bolinha. Bom, as mulheres que estavam lá, todas elas certamente aplaudiram. E os Toledo. homens? Eu olhei para as mulheres. Thaís Bilenque mantendo a política em primeiro lugar. Enfim, ela é muito extrovertida e fala muito bem, se posiciona muito bem, etc e tal. Ela assumiu a liderança de uma associação de empresas baianas. E, enquanto tal, foi até o Arthur Lira, na residência oficial, convidá-lo para participar de um evento dessa associação. Meses atrás. E era a primeira vez que uma mulher era presidente dessa associação, então ela foi fazer esse convite e falou, presidente, inclusive ela disse, por coincidência ela tinha ouvido o podcast e não sabia que era meu, ela não tinha ligado as coisas, ela falou até do... Podcast do Lira. Do Lira, ela conta que ela ouviu que ele tinha quebrado os ossos da mão na vaquejada, comenta com ele e tal, e falam que o senhor é muito colérico e autoritário. É verdade isso e tal, que ela... Uhum. E ele responde, não, isso é discriminação, preconceito com o nordestino. E ela fala, bom, tá bom. Fez o convite a ele. No que ela faz o convite, passam-se algumas semanas, ele vai ao evento. E para ela isso foi politicamente muito importante, porque ela, enquanto diretora de relações governamentais... Tudo que ela precisa. Era muito simbólico que ele comparecesse, prestigiou ela. E aí ela recebe ele lá e faz um discurso no almoço falando, bom, se o senhor, presidente, que é um macho alfa, diz que enfrenta preconceito e discriminação por ser nordestino, imagine o senhor e eu, que sou uma mulher baiana, tentando fazer tudo isso. Ele deu risada, enfim, almoço aconteceu e tal, e fizeram uma notícia, viralizou, depois ele manda pra ela, ele adorou a postura da Mariana Lisboa, então não é à toa que ela tem a manha de chegar numa mesa, num debate e botar essa conversa pra rodar. Eu acho essa história especialmente bacana, Thaís, porque é a personificação daquelas estatísticas que a gente está cansado de ver, né? As mulheres, na média, estudam mais que os homens no Brasil, têm mais empregabilidade de alguma maneira, né? Estão até mais bem posicionadas no mercado de trabalho, mas ganham menos e raramente chegam às posições de chefia. E se a gente transfere isso, então, para as comissões executivas e diretórios partidários, aí, então, o Clube do Bolinha é quase que 100%. Tem gente que tem que romper com as barreiras, né? Muito bom, gostei. Como é que é o nome dela? Mariana Lisboa.